Olá, meu nome é Yasmin. Eu sou formada em Ciências Biológicas pela Unesp de Bauru e atualmente eu desenvolvo meu mestrado em Zoologia pelo Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. Eu faço no Laboratório de Genética de Peixes, sendo orientada pelo professor Fábio Porto Foreste. E hoje eu vou apresentar um trabalho intitulado Avaliação da Reprodução Seminatural de Osteonyx lacustris em Cultivo. O Brasil ele é considerado o maior país neotropical com a mais diversa ictiofauna do mundo. Então, é um dos países que mais produz peixes em cultivo no mundo também. E o cultivo dos peixes ele pode ter uma finalidade para produção e consumo, para comércio ou para fins relacionados a pesquisas em biologia e ecologia, também para a conservação das espécies. Eu trouxe um gráfico publicado em 2018 que mostra como a pesca vem sendo minimizada e como a aquicultura vem sendo desenvolvida nos últimos anos. Então, nesse tracejado, nesse risco azul claro, a gente tem representando a aquicultura, o crescimento da aquicultura nos últimos anos, e em azul escuro a gente tem a pesca. Então, a gente consegue perceber que desde 1995 a pesca vem sendo estabilizada, né? E a previsão é que 2030 aconteça isso mais ainda. Já a aquicultura, em 2015, a gente consegue observar aqui no gráfico que ela ultrapassou a pesca, então a gente teve uma redução na sobrepesca, o que é muito importante, né? Porque reduzindo a pesca, a gente diminui as chances das espécies serem pescadas excessivamente, entrar em extinção ou mudar todo o ecossistema natural. Com a aquicultura, a gente consegue ter um controle maior dos peixes que estão sendo produzidos, e a gente consegue aumentar a reprodução desses indivíduos. Em 2018, foram produzidas 54 milhões de toneladas de peixe no mundo. Só no Brasil, a gente produziu quase 700 milhões de toneladas. E São Paulo atualmente ocupa o segundo lugar na produtividade de peixes no Brasil. Então, é um dado muito representativo, já que São Paulo produz aí cerca de 74 toneladas de peixes. Aqui eu trouxe um gráfico publicado pelo Anuário da Peixe BR em 2019, em que mostra os principais peixes produzidos no Brasil. E as duas regiões que mais produzem animais, que mais se desenvolvem na aquicultura, é a região sul e a região sudeste do país. Então, aqui o lambari é uma espécie extremamente importante, a gente vai ver posteriormente o porquê, e uma das mais produzidas também. Aqui na região sudeste, São Paulo é o segundo estado maior produtor de lambaris, né? Só ficando atrás aí de Minas Gerais. E aí a nossa região sudeste também é a segunda que mais produz esses peixes na aquicultura. O lambari, na verdade, engloba diversas espécies. Aqui nós falaremos sobre o lambari do rabo amarelo, nome popular, da espécie Astyanax lacustris, que anteriormente era conhecida como Astyanax altiparani. Então, pertence à ordem Carassiformes e ao gênero Astyanax, e ela é uma espécie extremamente importante por diversas razões. Algumas delas é que o lambari ele é um bioindicador. Então, devido à resistência a mudanças bruscas do ambiente, como grande tolerância a sólidos dissolvidos totais, temperatura e pH da água, esse animal ele é considerado bioindicador, então ele é muito utilizado em programas de repovoamento e conservação do ambiente. Também é muito importante para o comércio, porque ele é utilizado na pesca esportiva, ele pode ser utilizado como isca, né? E como petiscos para consumo humano. Também é um peixe forrageiro em lojas de aquariofilia e aquários públicos para enriquecimento ambiental. E também é um peixe que é utilizado para ração, para alimentar outros peixes que se alimentam de peixes, né? Visto a importância dessa espécie, é claro que a gente precisa conhecer e estabelecer adequadamente os parâmetros reprodutivos da espécie, como proporção sexual que está envolvida no cruzamento e que pode contribuir no manejo de reprodução, no manejo de produção do lambari.
Nesse trabalho, nós utilizamos microsatélites como marcadores moleculares, ou também chamados de repetições de sequência simples, que são compostos de 1 a 6 pares de bases repetidos em tandem, e eles vêm sendo considerados ideais para aplicação em estudos há muito tempo, devido ao seu alto grau de polimorfismo e da propriedade de codominância, que amplia as possibilidades de estudos genéticos que podem ser realizados a respeito da ecologia da espécie, não só dessa espécie, mas de diversas outras em que utilizamos os microsatélites. Eles são muito eficientes em estudos de genética molecular, como desse estudo, genética forense, análise de diversidade, análise de parentesco e teste de paternidade. Aqui eu trouxe alguns estudos que foram realizados utilizando diferentes proporções sexuais de Astyanax lacustris, mas atualmente a proporção sexual empregada nos cruzamentos varia muito de acordo com a espécie e a metodologia de cada piscicultura, então cada cultivo de peixes de água doce. São poucos explorados os estudos sobre as diferentes proporções de macho para fêmea. Então, apesar desses estudos trazerem proporções, não foi o enfoque de nenhum desses estudos entender a proporção ideal e por que ela é utilizada. Rezende e colaboradores, em 2015, utilizou no seu estudo uma proporção de 10 machos para 5 fêmeas. Brambila Souza e colaboradores, em 2019, trouxe uma proporção maior de fêmeas para machos, o que é mais incomum, né? 8 machos para 16 fêmeas. Cavalli e colaboradores, em 2018, utilizou a proporção de 5 machos para 4 fêmeas. Figueiredo Arique, em 2019, de 4 machos para 3 fêmeas. E em 2015, um livro chamado Espécies Nativas para a Piscicultura no Brasil traz em um de seus capítulos a proporção de 3 machos para 1 fêmea. Mas vale ressaltar, como eu mencionei, que nenhum desses trabalhos trouxe como intuito entender se essa é de fato a proporção sexual adequada e que otimiza a reprodução. Então, esse foi o intuito do nosso trabalho. A gente quis analisar quantos machos e quantas fêmeas são capazes de gerar descendentes em um cruzamento, para assim ser possível viabilizar próximos cruzamentos na piscicultura, aumentando a reprodução, aumentando a quantidade de exemplares da espécie. Então, para isso, nós analisamos também outras possíveis influências que os machos podem apresentar no processo reprodutivo, como, por exemplo, as condições gerais do espermatozoide. Nesse trabalho, nós avaliamos a motilidade e a concentração dos espermatozoides e se isso influencia no desempenho reprodutivo, e analisamos a participação das fêmeas também no processo reprodutivo, se todas as fêmeas vão reproduzir ou não. Para isso, então, nós separamos 3 cruzamentos, 3 proporções sexuais diferentes. Então, no cruzamento 1, 5 machos para 1 fêmea. Cruzamento 2, 4 machos para 2 fêmeas. Cruzamento 3, 3 machos para 3 fêmeas. Então, nós retiramos, coletamos esses exemplares no Centro Nacional de Reprodução, que é de Pirassununga, o CEPTA do ICMBio. Então, eles cederam os materiais para nós, então coletamos com rede de arrastos lambaris nos tanques e alocamos nos aquários anteriormente higienizados com controle de pH e temperatura. Também selecionamos as fêmeas abauladas para reprodução. Então, as fêmeas abauladas são aquelas que têm um ventre mais protuberante, numa cor mais avermelhada. Isso quer dizer que aquela fêmea ela provavelmente está apta para desovar. Isso é importante, assim, a gente não seleciona indivíduos que não estavam prontos para reprodução e não vai enviesar nosso estudo. Nós utilizamos o método de reprodução seminatural. O que isso quer dizer? Que a gente deixa com que os bichos se reproduzam sozinhos. Então, na época que é de fato para eles reproduzirem, foi em fevereiro de 2019. E eles reproduziram sozinhos, a gente só injetou uma dose de hormônio hipofisário para estimular a reproduzir no horário que a gente precisava. E os exemplares foram novamente alocados nos aquários. Posteriormente,
o sêmen de cada macho foi fixado e analisado de acordo com a concentração e a motilidade, e nós coletamos um fragmento da nadadeira dos machos, das fêmeas, e coletamos 30 embriões de cada cruzamento para a gente fazer os procedimentos seguintes. Então, nós fizemos uma extração de DNA utilizando o kit comercial da Promega de todos os machos, todas as fêmeas e todos os embriões. Analisamos a qualidade do DNA por meio de eletroforese em gel de agarose e fizemos o PCR. No PCR, nós utilizamos 7 microsatélites para amplificação do material e esses marcadores foram anteriormente descritos por Lopes Aganini e colaboradores em 2012. Posteriormente a isso, nós mandamos genotipar o material, então tudo foi genotipado e o resultado da genotipagem foi analisado através do software Colony. E foi gerada uma tabela. Nós utilizamos uma confiabilidade de 95% nesse programa para que a gente realmente soubesse de fato quem era pai e quem era mãe de cada embrião. Além disso, como foi mencionado, nós analisamos as condições do espermatozoide de cada macho para entender se um macho que não reproduz, caso não reproduza, tem alguma influência, alguma relação com a condição do espermatozoide dele. E com isso, nós obtivemos o resultado descrito nas tabelas a seguir, em que no cruzamento 1, que eram 5 machos e uma fêmea, apenas 3 machos reproduziram. Então, o macho 2 reproduziu, o macho 3 e aqui o macho 4. Nós conseguimos observar que os dois machos 1 e 5 que não se reproduziram, provavelmente foi pela condição da concentração do espermatozoide. Então, como tinha uma concentração baixa, apesar da motilidade ser alta, esses machos não reproduziram. Já no cruzamento 2, a gente conseguiu perceber que o macho 3 reproduziu e o macho 4 também. Então, numa proporção de 4 machos para 2 fêmeas, a proporção de fato efetiva foi de 2 para 1, já que 2 machos reproduziram e apenas uma fêmea reproduziu. Aqui a gente consegue perceber que no macho 1 a motilidade foi baixa e no macho 2 a motilidade e a concentração foram baixas e por isso esses machos, provavelmente por isso, eles não reproduziram. E a fêmea 2 aqui também não gerou descendentes. Já no cruzamento 3, por fim, apenas um macho reproduziu. Então, a gente tinha uma proporção de 3 machos para 3 fêmeas e nós conseguimos notar que apenas um macho e apenas uma fêmea reproduziram. A concentração do macho 2 e do macho 3 dos espermatozoides, né? A concentração dos espermatozoides foi alta, mas a motilidade deles foi relativamente baixa e, portanto, provavelmente por isso eles não reproduziram. Com isso, nós podemos obter a informação de que são fatores que andam em conjunto, são variáveis que andam em conjunto, a motilidade e a concentração dos espermatozoides. Então, mesmo se a concentração for alta, se a motilidade dos espermatozoides for insatisfatória no sêmen, a reprodução dificilmente ocorrerá. E o inverso também é verdadeiro. Caso um seja alto e o outro não, a reprodução dificilmente acontece. E todos os cruzamentos são a prova disso, né? Cruzamento 1, então 2 machos com concentração baixa, não reproduziu. Cruzamento 2 teve as duas variáveis e o cruzamento 3, a variável que influenciou mais foi a motilidade. Então, com isso, a gente pode concluir que apenas uma fêmea reproduz, já que nos 3 cruzamentos apenas uma fêmea gerou descendentes. Não importa se tinha 1, 2 ou 3, apenas uma reproduziu, e que o número de machos vai ser variável. Mas apesar de ser variável, ele não pode ser um número alto, porque se tiver um número alto de machos, vai aumentar a competição pela fêmea e podendo gerar um estresse e morte dos indivíduos. Então é interessante que a gente utilize uma faixa de até 3 machos, como nós utilizamos, que foi um fator ideal, para a reprodução. Com isso, a gente conclui que as Chinook lacustres têm paternidade múltipla, mas maternidade única, e que mais estudos devem ser realizados para analisar outras influências que podem ter nesses machos.
e que esse trabalho contribuiu para a gente conhecer a biologia reprodutiva da espécie, que ele também pode ser utilizado para programas de conservação e pode ser testado para outras espécies. Aqui as referências do trabalho, algumas que eu utilizei. E muito obrigada por vocês assistirem o nosso trabalho.